É um privilégio poder partilhar com vocês nesta noite tão bonita. Aqui está a minha esposa, a Tinha. E a Mariana, está aí também? Mariana está aqui fora. É um privilégio poder partilhar com vocês esta noite, então, a palavra de Deus. E uma honra, pastor, estar aqui com o senhor. Eu, com todos os irmãos. Quero convidar a igreja para ler comigo a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 14 a 22. Carta à igreja em Laodiceia. Apocalipse 3, 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Nosso tema é restaurando o fervor espiritual. Os terríveis anos da perseguição haviam chegado. A igreja de Cristo estava sofrendo ataques de todos os lados. Desde o ano 64, quando o imperador Nero incendiou a capital do império, a cidade de Roma, e colocou a culpa nos crentes por este ato criminoso, é que um banho de sangue, uma perseguição implacável, começou a existir contra a igreja. Os crentes eram queimados vivos em praças públicas, eram enrolados em peles de animais e jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Uma chacina generalizada. A essas alturas, todos os apóstolos de Cristo já estavam mortos pelo viés do martírio. Apenas João ainda era sobrevivente. E agora, no governo de Domiciano, o apóstolo João é deportado para a ilha de Patmos. Domiciano foi considerado o segundo Nero, o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Talvez Domiciano pensou que estava jogando uma pá de cal no cristianismo, isolando da igreja e colocando naquela ilha inóspita o último representante do colégio apostólico. Mas quando todas as portas da terra se fecharam para João, Deus abriu-lhe uma porta no céu. Aquilo que parecia ser um ponto de desânimo para a igreja, abriu as cortinas da eternidade
e revelou para a igreja que Deus estava no trono, que o Cordeiro estava com o livro da história nas mãos e que o propósito de Deus era conduzir a igreja a uma vitória triunfante e gloriosa. Diz a Bíblia que era um domingo, o dia do Senhor. E João escuta uma voz atrás dele, como voz de trombeta. E esta voz dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E diz a Bíblia que quando João se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê 7 candeeiros, símbolo das 7 igrejas. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem. Na verdade, o mundo só pode ver Jesus no meio da igreja. Na verdade, o mundo só consegue ver Jesus na igreja. E diz a Escritura que quando João se volta e vê Jesus, vê não mais o Jesus sofrido, humilhado, cuspido, esbordoado e pregado na cruz, mas vê o Cristo glorioso. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor, seus olhos brilhavam como chama de fogo, da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, nas suas mãos ele segurava a liderança da igreja, seus pés eram como de bronze polido. E diz a Escritura que quando João vê o Cristo da glória, o Cristo glorificado, ele cai como morto aos seus pés. Não vê mais o Cristo, cujos cabelos estavam mais cheios de sangue e poeira, mas cabelos brancos como a neve. Não vê mais as suas mãos rasgadas pelos pregos, mas mãos que seguram a igreja. Não vê mais os seus pés emaciados e cheios de feridas, mas pés como de bronze polido. Não vê mais a sua voz como que embargada pela sede, mas ele vê a sua voz como voz de muitas águas. Não vê mais o seu rosto desfigurado pela dor e pelo sofrimento, mas o seu rosto brilhando como o sol no seu fulgor. E diz a Escritura que quando João cai aos seus pés como morto, Jesus põe as mãos sobre ele e diz: não temas, João. Eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. E diz a Escritura que o que João vê agora é Jesus glorificado no meio da igreja. Mas não apenas no meio da igreja. Capítulo 2, verso 1 diz que ele andava no meio da igreja. É muito importante entender, queridos, que Jesus está aqui nesta noite. E ele está andando no meio da igreja. Nós não podemos jamais perder isso de vista. Todas as vezes que nos reunimos na casa de Deus ou em qualquer lugar, em nome de Jesus, Jesus está ali. Ele está presente. É isso que faz toda a diferença deste encontro para outros encontros. Nós não apenas reunimos um lugar especial. Nós apenas não nos reunimos com pessoas especiais. A razão especial deste culto é que Jesus está aqui. Ele é o Rei da glória. Ele é o vencedor da morte. Ele triunfou sobre os principados e potestades na cruz. Ele quebrou a espinha da morte. Ele matou a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele está aqui nesta noite. E é importante entender que quando Jesus entra e caminha por entre as igrejas, Ele sonda as igrejas. Ele investiga as igrejas. E para essas 7 igrejas, Jesus Cristo vai tecer elogios para 2 igrejas apenas. Apenas elogios. Para a igreja de Esmirna e para a igreja de Filadélfia. As 2 menores e mais pobres igrejas da Ásia. Para 4 igrejas, Jesus Cristo tem elogios a fazer, mas tem censuras também a fazer. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes.
Mas para uma igreja, só tem críticas e censuras e nenhum elogio. A igreja de Laodiceia, a mais rica igreja da Ásia Menor. É curioso entender que Jesus Cristo vai usar um estribilho em todas as 7 cartas, para todas as 7 igrejas. Eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Curiosamente, para 5 igrejas, Jesus usa a mesma expressão, eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia, eu conheço as tuas obras. Jesus conhece a sua e a minha vida. Jesus conhece o que você faz. Jesus conhece o que você realiza. Jesus conhece o que você fala. Jesus conhece o que você não faz. Jesus conhece o que você faz em público. Jesus conhece o que você faz em secreto. Ele conhece as nossas obras. Mas para uma igreja, a mais pobre das igrejas, uma igreja sofrida, uma igreja martirizada, Jesus Cristo diz assim, a igreja de Esmirna, eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus conhece a sua dor, seu sofrimento, a sua angústia, as suas lágrimas secretas, as suas madrugadas insones, as suas noites de aflição. Ele conhece os seus gemidos secretos. Ele conhece quem é você, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe a dor que você está vivendo, Ele conhece todas as angústias que rondam a sua alma. Mas para outra igreja, a igreja de Pérgamo, Jesus Cristo se dirige àquela igreja e diz, eu conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus Cristo disse isso? Porque em Pérgamo estava o centro do culto ao imperador, homem que estava sendo adorado como Deus. Também em Pérgamo ficava o templo de Esculápio, o deus da cura, o deus serpente. E é por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver no jaleco do seu médico uma cobra. Aquela cobra vem lá de Pérgamo. É a ideia do culto a Esculápio, o deus da cura, o deus serpente, símbolo da medicina. E Jesus Cristo percebe que nessa cidade, o Deus verdadeiro não está sendo adorado, não está sendo cultuado. O Cristo da glória não está sendo adorado. E então, Jesus Cristo se dirige àquela igreja dizendo, eu conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Mas o que me impressiona, irmãos, é que Jesus Cristo, quando Ele olha para a igreja, Ele tem censuras a fazer, Ele tem elogios a fazer, Ele tem conselhos a dar, Ele tem promessas a oferecer. E Jesus Cristo olha para essas igrejas e a avaliação que Ele tem da igreja não é a que nós temos. Às vezes o que impressiona a nós não impressiona a Ele. Por exemplo, Jesus Cristo se dirige à igreja de Esmirna e diz assim, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Quantas vezes você e eu achamos que uma igreja rica é uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento pomposo? É uma igreja que tem muitos membros influentes na sociedade? É uma igreja que tem requintados móveis e aparelhagem tecnológica? Mas Jesus não tem a mesma opinião que nós. A mais pobre igreja da Ásia, Jesus Cristo diz, você é pobre, mas aos meus olhos tu és rica. Porque a riqueza de uma igreja não está na beleza do seu templo, não está na quantidade de membros que ela tem, nem no orçamento que ela possui. A riqueza de uma igreja